Esse é o Ancapsu e nós temos agora mais um caso de avião misterioso aqui no Brasil, só que dessa vez é um avião americano, um avião muito usado em operações especiais americanas em outros países, já foi usado no Líbano, já foi usado num monte de lugar, e está em Porto Alegre. E deve ir hoje à noite ainda para São Paulo, né? Exatamente o que o avião está fazendo aqui a gente não sabe, mas olha que curiosidade, né? O Globo, que não falou nada sobre o avião russo que estava pousado em Brasília e que de Brasília foi para Venezuela, agora resolveu dar destaque a esse avião aqui que está pousado em Porto Alegre e está indo para São Paulo hoje, né? Vamos entender o que a gente sabe. A gente não sabe muita coisa não, tá? Essa notícia foi sugerida por Sonegation Society, o Peter se chama Ricardo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, olha só a notícia de hoje mesmo, 19/8. Um Boeing 757 C-32B é costumeiramente usado em operações especiais para transportar diplomatas, militares de elites e agentes de inteligência, né? Aqui, ó, um Boeing 757 sem identificação externa, não tem nada nele aqui, chamou a atenção ao aterrissar no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, nesta terça-feira, dia 19. A aeronave, pertencente ao governo americano, é conhecida por operar em missões especiais e está frequentemente associada à CIA, a inteligência americana, né? A BIM dos Estados Unidos, né? Segundo apurou o Globo, o avião vai decolar da capital gaúcha às 8 da noite com destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo. Então, no momento que você estiver vendo esse vídeo, provavelmente ele já decolou em direção a São Paulo. A operadora do terminal de Porto Alegre confirmou o pouso do jato na tarde dessa terça-feira. O avião não exibe nenhum registro em sua fuselagem branca e é chamado no mundo militar como C-32B. O C-32B está aqui, ó. O C-32B é uma versão do 757, do Boeing 757, que é feito sob medida para o governo, né? Então, é basicamente o mesmo avião, mas com algumas mudanças. E tem duas versões dele, o C-32A e o C-32B. O C-32A é usado para transporte do vice-presidente nos Estados Unidos e algumas outras equipes de diplomacia, né? Então, é uma versão, digamos, mais civil. Os dois são do governo americano, mas uma é mais civil. A versão B é usada para dar suportes a equipes que estão no terreno, e inclusive militares, né? E foram construídas 6 aeronaves no total, 4 na versão A e 2 na versão B. Então só tem 2 aviões iguais a este no mundo, né? Esse é um deles, né? Que está pousado aqui em Porto Alegre, né? Diferente do C-32A, que é utilizado para transporte oficial de autoridades da Casa Branca, então é usado, digamos, para diplomacia normal, o C-32B é operado pelo 150º Esquadrão de Operações Especiais da Força Aérea Americana. Então é usado para objetivos militares. Mas veja bem, objetivos militares tipicamente envolvem a preparação para autoridades americanas. Então não é militares com algum interesse especial ou de golpe, alguma coisa assim. Não é isso. Eles tipicamente vão antes de vir alguma autoridade americana para fazer a preparação disso, né? O grupo é baseado em Nova Jersey e esse avião costuma ter a função principal de transportar equipes de ação rápida do Departamento de Estado, compostas por diplomatas, militares de elite e agentes de inteligência. A missão atual começou no dia 18 de agosto, partindo de Nova Jersey até Porto Alegre, com escalas na Flórida, San Juan e Porto Rico, portanto os dois lá nos Estados Unidos, né? Porto Rico faz parte dos Estados Unidos. A chegada na capital gaúcha aconteceu às 17h15, 17h13, né? E é curioso isso, eles foram a Porto Alegre primeiro, para depois ir para São Paulo, porque, em tese, se estava em Porto Rico e vinha fazer alguma coisa em São Paulo, podia ter ido direto para São Paulo, você concorda comigo? Né? Porto Alegre está mais distante dos Estados Unidos do que São Paulo, né? Mas foi para Porto Alegre primeiro e depois para São Paulo. Apelidado de Gatekeeper, ou porteiro, o avião já foi mobilizado em crises internacionais, como a explosão no porto de Beirute em 2020, em eventos de grande visibilidade, como os Jogos Olímpicos, né, e outros sistemas. Então, assim, não é que seja um sistema para botar os SEALs, ou agentes especiais militares americanos, não é isso. É um avião civil. Embora seja operado pelos militares, ele trabalha para preparar a vinda de algum oficial americano ou alguma coisa assim. Mas, de novo, a gente não sabe o que ele está fazendo aqui, tá? Ninguém tem informação. Equipado com sistemas avançados de comunicação, sensores e capacidade de reabastecimento em voo, o C-32B garante mobilidade e autonomia para operações sigilosas no mundo inteiro. Olha que coisa.
a Força Aérea Brasileira, a ANAC, a Embaixada dos Estados Unidos não responderam sobre o que o avião está fazendo aqui. Eu acho muito engraçado o Globo dar atenção a isso, né? Porque, de certa forma, não falaram nada sobre o avião russo que estava em Brasília recentemente, né? E a gente falou sobre isso, né? O avião russo lá em Brasília, depois foi para Caracas. Aliás, tem um outro avião lá de Caracas que saiu também hoje, não se sabe em direção aonde, né? Algumas pessoas estão dizendo que seria o Maduro fugindo. Eu não acho que seja isso. Não tá. Está circulando essa imagem aqui na internet do avião YV-2984, que é o avião presidencial da Venezuela. É o avião que o Maduro usa para se locomover, né? O aero Maduro lá da Venezuela, né? Que estaria vindo aqui para o Brasil, aqui para o Sul. Mas eu nem vou falar nada sobre isso, porque eu não consegui verificar isso daqui. Se você vai no site do Flight Radar e coisa e tal, dá que esse voo YV-2984 é sigiloso a pedido do proprietário. Então eles não mostram as informações. Não sei como é que o pessoal conseguiu essa informação aqui. Ou então isso aqui é coisa antiga. Pode ser que simplesmente não tenha nada a ver isso daqui, né? Mas é realmente alguma coisa que está acontecendo aqui, esse avião americano aqui no Brasil, é uma coisa curiosa. O que pode ser isso? Certamente não é nada hostil, tá? Porque se fosse alguma coisa hostil ao governo brasileiro, certamente teria, né, mais informações, teria alguma resistência a isso. O mais provável é que seja alguma operação de rotina, alguma coisa como, sei lá, mudança de pessoal, enfim, alguma coisa assim. Vamos aguardar para ver se tem alguma coisa com esse avião, mas eu não ficaria sem sono por isso não. Eu acho que não vai ser nada demais. Tal como o avião russo também. Ah, pode ter acontecido alguma coisa? Pode ter acontecido, mas a verdade é que a gente não ficou sabendo de nada, né? Então vamos ver o que vai acontecer daqui para frente.